Boa noite, vamos dar seguimento à segunda parte. A gente está conversando com o Almir Vieira hoje. Vou só esperar ele entrar para a gente já fazer o convite e a gente seguir falando, né, das perspectivas, né, dos projetos, das outras modalidades também que a federação apoia. Então, só aguardar. Ele entrou, já vou convidar. Pronto, já convidei ele aqui. É só ele entrar agora para a gente continuar o papo. Olá! Pronto. E Vamos aí? seguir. Ah, Só esperar mais um pouquinho o pessoal entrar um pouquinho aqui para a gente continuar, né? Bom, a gente estava falando então das nossas perspectivas, né? De acordo com o decreto, vamos aguardar. Eu vi uma matéria falando da Bélgica, né? Que já está cogitando aí algumas coisas a partir de setembro, e eles fizeram uma análise, né? De riscos de cada esporte. E o hipismo foi um dos que teve o risco mais baixo, mais próximo do zero, né? Que é uma coisa muito bacana, né? E nos dá, assim, esperança de que nós não sejamos os últimos, né? A voltar, diferente dos esportes coletivos, principalmente, né? porque o hipismo, no fundo, você é um esporte individual. Tipo, por mais que você queira, você vai manter uma distância da outra pessoa, mesmo que você tenha, vamos dizer, vamos botar como a escolinha, as escolinhas. Pô, você vai fazer uma turma ali de 6 pessoas, cada um vai ter pelo menos uma distância aí de 5 metros cada um, né? Então, eu acho que o hipismo realmente, eu acho que como a parte de equitação, de você poder montar a cavalo, eu acho que você pode ser liberado porque há uma individualidade muito grande. Você está ali sozinho, né? Não tem uma coisa, você está junto no coletividade, né? Eu acho que o nosso esporte pode abrir. E eu todo dia, quando posso para mandar recado para o nosso governador, eu digo para ele sobre o nosso esporte. É um esporte individual, é um esporte onde você tem uma certa distância, né? Como é que pode ser liberada as hípicas, né? Porque o que eu acho que não pode acontecer é eventos. O que eu acho que uma das coisas maiores dos argumentos dele é igual o Parque da Cidade. Pô, eu abri, eu fechei, pedi para poder fazer o pessoal ficar em casa. Aí peguei os nossos funcionários públicos e peguei todo mundo, ninguém pode trabalhar. O que aconteceu? Todo mundo foi para o Parque da Cidade fazer churrasco, piquenique. Ele falou, pô, eu estou pedindo para fazer isolamento e vocês achando que vocês estão de férias. Né? Então, não houve essa concepção grande. Então, o medo do governador hoje de abrir é exatamente esse. É de, vamos abrir o hipismo. O cara quer abrir, o cara quer fazer prova. Né? Então, é assim, esse é o problema. Então, eu vou abrir. É igual futebol. E talvez eu abra futebol, mas eu vou fazer jogo sem público. É uma boa. Eu acho que o esporte do futebol é bom. O campeonato vai continuar, mas não tem público. Mas o público onde vai ser? Transmissão, bota para transmitir. O Nel estava falando que nos Estados Unidos começa semana que vem já retoma. Né? Talvez até pensar num primeiro momento, como foi feito o ano passado, né, no indoor. Mas retoma as competições ou retoma montar a cavalo? Deixa eu ver, ele vai responder aqui para a gente já. Mas assim, de repente priorizar, a gente está competições abertas, com uma transmissão ao vivo, né, como foi feito no indoor, né, podem ser soluções alternativas, tem público. Eu acho que isso aí é fundamental. Eu acho que o hipismo, a gente pode acontecer isso e tranquilo. Eu acho que com segurança. Né? Você tendo um controle de pandemia, um controle de higienização boa, né? Eu acho que perfeitamente a gente pode começar a tocar o nosso esporte. Eu acho que o nosso esporte vai ser liberado. Eu acho, eu tenho quase que certeza disso. Ele está falando que são competições sem público e com máscara. Isso aí, pronto, tá perfeito.
Acho que né? é o que vai acabar acontecendo conosco, né? Certamente. Bom, a gente falou então já do adestramento, falamos bastante do salto e os demais, né? A gente ia ter algumas coisas com rédeas, né? Estavam previstos. Eu tentei entrar em contato com o Edgar, né? Para a gente conversar. O que eu acho que a gente devia fazer um pouco, tanto com a rédea e quanto com a parte, não é da atrelagem, é deixa eu ver aqui, Do enduro. Do enduro, do volteio. O volteio. volteio. Eu acho que a gente pode aproveitar nas nossas competições, quando tiver para reconhecimento e tal, a gente chamar esse pessoal para mostrar para nós essa outra parte do esporte, tanto a parte de rédea quanto a parte do volteio, né? Então, daria uma movimentação maior, grande, né? Até mesmo o próprio adestramento, né? A gente ter, nessa hora que vai fazer o reconhecimento, ter ali 5 minutos, alguém vem e faz uma apresentação do adestramento para o pessoal do salto conhecer, né? E a parte de rédea também é uma coisa bacana. Hoje, você vê, a prova de rédea está tendo uma etapa da prova de rédea de adestramento. Olha só. Olha. Né? Então, quer dizer, uma das etapas da prova lá vai ser adestramento do cavalo. Então, o cara tem que estar montado até com cela de adestramento e tudo. Isso vem agregar, né, ao esporte e crescer mais adepto também para os dois lados. Porque você, para fazer rédea, você tem que aprender a montar, né? E aprender a montar, você vai aprender nas escolas de equitação, que vão ensinar você, para você também ser um bom cavaleiro de rédea, né? Eu acho que vai. Uhum. E a enduro, chegou a ter alguma prova ou não chegou a nem abrir a temporada? Não, o enduro tá no mesmo nosso, né? Pô, o enduro para fazer de master sozinho, pô, que bom que o cara vai andar 60 quilômetros, 80 quilômetros sozinho com o cavalo, né? Então, eu acho que do esporte hípico, para poder ele abrir, né, ele vai ser um todo, né? Até mesmo porque se você não conseguir que a SEAGRE, junto com a abertura para tirar a GTA, para você transportar o cavalo para evento, então não vai conseguir ter evento, né? Mas o nosso enduro também, nós estávamos abrindo a temporada de enduro, né? E acabou sendo cancelado. A gente tinha até uma fase, uma etapa da FEI para ser realizada aqui em Brasília, né? E acabamos tendo que perder essa oportunidade de fazer essas provas, né? Mas nós temos bastante cavaleiro de enduro e junto, né? E o enduro nós temos um apoio muito grande do Ronaldo, da CBH, que acompanha o enduro no Brasil e bem, né? E eu acho que Brasília também tem alguns cavaleiros bons representando Brasília no enduro. É forte, então, a parte do enduro. A gente tem bons representantes aqui, então, na parte do enduro. Tem umas provas de enduro, quando faz aí tem mais de 60, 70 concorrentes, né? Participando das provas, e até o enduro aqui em Brasília é forte, né? Agora, as provas para serem realizadas, né, nós temos que aguardar. Vamos falar um pouco sobre cavalos CCE, novos? pessoal. O pessoal está pedindo CCE aqui. CCE, eu vou falar para vocês, CCE é uma paixão. Você, para montar e ser um cavaleiro de CCE, você tem que ser um apaixonado pelo cavalo. Porque você tem que ter uma dedicação, um plano de trabalho em todo o seu sentido. Você tem que fazer ginástica no seu cavalo, você tem que saltar seu cavalo, você tem que fazer adestramento, você tem que fazer trabalho de fôlego, você tem que pular no campo, ter treinamento do cross, né? E isso aí se transforma uma tensão tão grande, você tem que ser tão dedicado e conhecer seu cavalo, porque ali realmente é um conjunto. E uma prova de cross é uma coisa assim de emoção, né? Você trabalhar um cavalo e você ainda mais assim, se você tiver
montar com o objetivo, pô, eu quero montar, que eu quero fazer prova de 1 estrela, fazer prova de 2, de 3, eu quero ir para um Pan-Americano, eu quero pular um Sul-Americano, eu quero pular uma Olimpíada, e aquele seu cavalo ele tem que estar realmente, em todos os sentidos, junto com você. Então, eu acho que o CCE traz assim uma coisa que você realmente tem que aprender a montar cavalo, né? Para você ter esse conjunto, você ter essa vontade, sentir que seu cavalo olha para um obstáculo e ele avança para aquele obstáculo, ele vai chegar, que a dificuldade ali foi o seu treinamento que está ali em jogo, é uma coisa assim fantástica, né? Eu fiz CCE durante quase 20 anos, né? Mas eu digo assim, é um esporte também que não é muito fácil de você fazer, porque você tem que ter os locais adequados para você poder fazer treinamento de cross, né? Aqui em Brasília a gente tem o regimento de cavalaria, que tem uma pista de cross boa, né? Então, assim, para você treinar mesmo com objetivo, mas você tem que ter essa disposição de todo final de semana, levar teu cavalo, treinar lá, voltar, né? Você tem que ter o adestramento, fazer. Então, eu digo assim, o salto é maravilhoso, o adestramento é muito bom, mas uma prova de cross é muita emoção junta, né? Porque no salto você treina ali, vai lá, em 2 minutos você deposita todo aquele seu trabalho ali. Uma prova de cross você faz, às vezes, uma prova de cross tem 13 minutos, né? E cada galope do cavalo é uma emoção de você saber se você está dentro do tempo, se você vai conseguir fazer, se você vai passar a próxima dificuldade que tem à frente, né? Então, assim, é uma coisa assim que você se apaixona. Eu adoro salto, né? Sempre fui cavaleiro de salto, competi a vida toda. Mas quando eu conheci o CCE, e olha assim, o ambiente também é muito gostoso. Você conhece gente fantástica, né? A gente foi pular várias provas, eu vi Sérgio Marins aí falando, a gente fez muita prova lá em Lagoa Santa, né? O Gega Fofanoff, o André Giovannini, o Rui Fonseca, né? Então, foram grandes. Artemos, hoje, o Artemo foi um grande cavaleiro de CCE e hoje é um dos melhores cavaleiros de salto que a gente está aí na atualidade fazendo. O Artemo fez comigo, e nós montamos fazendo concurso várias vezes. Nós fomos às Olimpíadas juntos, nós fomos às Olimpíadas de 96 em Atlanta junto, né? Saltando. Então, agora, eu fui disputar um campeonato de CCE na Alemanha, na Holanda, que foi uma Copa do Mundo. Você não sabe o que é você passar por todas as etapas até você se qualificar para poder conseguir fazer uma prova de 4 estrelas, né? Então você tem que pular a prova de 1 estrela, a prova de 2 estrelas, se qualificar. Cada prova é uma emoção diferente do seu cavalo. E quando você chega ali para você pular uma Copa do Mundo, foi assim uma coisa fantástica. Você entra num picadeiro de adestramento, tem 42 mil pessoas te vendo. Você entra ali e saber que, né, nessa Copa do Mundo que eu fui lá para assistir, eu contratei o Facada, sabe? E levei meu cavalo para poder, lá no centro dele, e também ele foi depois lá na PM em São Paulo, e a gente montava, e o Facada toda hora me perguntava assim, o que você vai fazer aí nessa prova de adestramento com esse seu cavalo? Eu falei, Facada, olha, a única coisa que eu não queria ser era o último colocado. Né? numa prova. Ele falou, pô, o que você quer fazer? Pô, se tiver 96 cavaleiros, pô, eu quero sair ali no 40º, tá bom demais, pô, se eu sair ali, tá bom. E olha, nessa Copa do Mundo que nós fomos lá, foi o Gega e foi o Sargento Porcina, né? Que era um sargento da PM de São Paulo, que conseguiu se classificar e a PM mandou ele junto nesse campeonato, né? Então, assim, a gente, para fazer o reconhecimento do cross, quando a gente entrou para fazer o reconhecimento da parte de cross, cada obstáculo que a gente olhava, a gente ficava assim, como é que eu vou passar esse obstáculo?
Como é que eu vou passar esse obstáculo? E assim, nós chegamos lá, a prova tinha 36 esforços, um calor de 36 graus, quente pra caramba, e nessa época a gente tinha as fases do concurso completo. Aí era um negócio que era muito mais complicado do que hoje. Hoje, o concurso completo é muito mais técnico do que naquela época. Naquela época você tinha, a prova era concurso completo, você tinha que fazer uma prova de estrada de 20 minutos de trote, aí você pegava e fazia uns steeplechase, aproximadamente 3.500 metros, com 4 obstáculos, tipo um 8, e você fazia ali 3.800 numa velocidade de 690 metros por minuto. Era correria. Você saía dali e saía para uma outra estrada de 45 minutos, que dava aproximadamente 5 quilômetros, quase 6,5 quilômetros, mais ou menos. Aí você descansava 10 minutos e partia para um cross de 5.700 e que você tinha que imprimir uma velocidade de 570, mais ou menos, 580, e sair para o cross para poder fazer dentro do tempo, né? Era uma coisa assim, realmente, e os obstáculos eram umas casas, cada vala, o lenheiro que a gente tinha. Eu, quando corria lá, aí eu passando assim os obstáculos, eu lembro muito bem quando eu cheguei no obstáculo número 16, 17, era um triplo, que era um lenheiro, e eu tinha que fazer 2 opções. Na última opção, quando chegou lá na hora, eu falei, não vou fazer opção nenhuma, eu vou passar direto. E fui direto, só que meu cavalo pulava o primeiro obstáculo, era para dar um lance, aí ele deu um lance e pisou em cima do segundo, caiu, pulou, caiu em cima do terceiro e foi embora, né? E o cavalo vinha respirando, coisa assim, aí quando ele fazia assim, ó, aí eu falava, eu acho que furou um pneu do cavalo. Acho que furou um pneu. E a gente ia embora do cross, né? Então o cross realmente é uma prova assim que você dá muita emoção, muita adrenalina, é um negócio fantástico, né? E a prova de salto no final, aquela época era mais baixo do que hoje, a prova antigamente era a média de 1,20, 1,25, hoje ela passou para 1,30, né? Então é porque ela ficou mais técnica, porque tiraram essas fases, sabe? Essas fases realmente, quando o meu cavalo chegou da fase C para poder sair para o cross, eu já achei que não existia mais cavalo. Falei, como é que um cavalo vai fazer uma prova dessa se ele já, 36 graus de temperatura, como é que vai fazer uma prova dessa? Né? Aí o cavalo conseguimos terminar o cross lá, né? Então, o CCE é uma coisa fantástica. Pena que o CCE no Brasil, ele caiu um pouquinho no Brasil. Fora, os grandes cavaleiros brasileiros hoje, eles estão fora, que é o Kaká, que é o Ruizinho, que é o Márcio Jorge, né? Eles estão tudo montando na Europa, então as provas aqui diminuíram um pouco, né? Então, eu acho que para fomentar mais o concurso completo, tem que ter mais realizações de provas boas aqui no Brasil, para poder fazer novos cavaleiros, novos adeptos e crescer um pouco. Na minha época que eu fiz, ele cresceu muito porque em São Paulo existia a ABIR, a Associação Brasileira de Hipismo Rural. A ABIR, ela entrou muito bem dentro do CCE e fomentou muito o concurso completo, né? Cresceu bastante mesmo. E hoje eu acho que deu uma parada, né? Não está assim com essa prova toda de ter grandes cavaleiros do Brasil disputando para poder chegar às Olimpíadas. E precisa de uma estrutura, como você falou, né? Precisa do clube, né? O centro está preparado, né? E em condições de receber, né, essas provas, além de tudo, né? Porque um cavaleiro de CCE, ele para entrar num projeto desse, ele tem que ter no mínimo 3, 4 cavalos trabalhando, ele tem que ter um cavalo já competindo, um cavalo novo vindo, e ele já pegar, porque a chance de você
estourar um cavalo trabalhando, dar um problema na véspera de um campeonato, então você já tem que ter outro pronto para você continuar fazendo e fazer o seu objetivo. Eu lembro bem assim, ó, eu para poder chegar, para poder participar de uma Olimpíada, era cavalos atrás de cavalo. Cavalo véspera de ir para a Olimpíada de Los Angeles, foi a primeira Olimpíada que eu poderia ir, que seria Los Angeles em 84. Meu cavalo, quando fez o sul-americano, eu fui vice-campeão sul-americano e o filho do Coronel Pérez, João Carlos Cavalcante, foi campeão sul-americano. Nós fomos convocados para ir às Olimpíadas de Los Angeles. Meu cavalo lá no Uruguai teve uma trombose e morreu. Véspera de ir para as Olimpíadas. Aí só foi o João. Dali para frente, são várias histórias do cavalo. O cavalo está bem, o cavalo dá um problema, o cavalo pega o navicular, o cavalo estoura o tendão, o cavalo... Então, você tem que ter, no mínimo, hoje para fazer, você tem que ter veterinário bom, você tem que ter cavalo bom, né? Você tem que... Hoje o cavalo de CCE, ele é um cavalo muito mais técnico, né? Então, um BH hoje seria um grande cavalo para CCE, porque... apesar que o pessoal gosta mais do cavalo com sangue inglês, né? Mas tem BH que são mais finos, que são mais bonitos, tem uma técnica boa e que tem andadura. Então, hoje em dia, o cavalo tem que ser completo. Ele tem que ter andadura boa, ele tem que trabalhar bem, ele tem que pular bem, saltar bem. Porque fazer uma prova de 1,30 depois de um esforço enorme, não é fácil. Ter um cavalo bom, limpo, para você poder chegar no final ali e ganhar uma medalha, disputar uma medalha, você tem que ter um cavalo muito bom. Cavalo top, né? Tem que ser bom nos três, né? Não basta ser em um só. Mas hoje nós estamos bem com os cavalos BH no Brasil, né? Então, hoje já tendo cavalos ótimos e de grande qualidade. Legal. Bom, você ia falar depois, você tocou um pouquinho de cavalos novos, você queria falar de cavalos novos também, né, Almir? Hoje a criação dos cavalos do BH do Brasil estão muito boa, né? Hoje você tem potros maravilhosos com sangue que vem de fora, então você tem quase que um cavalo europeu. Eu acho que mesmo assim a gente está um pouquinho atrasado, né? Porque os cavalos eles ficam bons lá, aí a gente quer copiar o sangue para cá, né? Então é uma coisa. Mas eu digo assim, o trabalho do Cavalos Novos. Na Federação de Brasília, nós temos um incentivo grande para o Cavalos Novos. A gente tem 50% da taxa do cavalo, você paga 50% também nas provas, né? Para poder você colocar o seu cavalo, empistar, né? Pistas adequadas para cavalos novos, principalmente de 4, 5 anos. Apesar que eu ainda acho que o cavalo não está muito bem formado e maduro para pular 4 anos, mas é uma coisa que existe a categoria cavalos novos 4 anos, e a gente vai, quem tem cavalo bota, quem não tem não bota, né? Mas o cavalo com 5 anos é que ele já está se aperfeiçoando para trabalhar. E eu acho que esse cavalo BH, ele que a gente está comprando em leilões, você consegue, tem grandes aras também de fora que estão fazendo criações. Em Brasília nós temos o Grilo criando aí cavalos de excelente qualidade, saltando já provas fortes aí, cavalos que já estão mostrando que tem qualidade, né? O que é o cavalo novo, eu acho o seguinte, que ele tem que cair na mão de profissionais que sejam competentes e sabem trabalhar o cavalo novo, né? Para poder você fazer regra, né? tanto... Aquela velha regra, né? Cavalo novo, quem tem experiência, né? Cavaleiro, mas é uma coisa que, assim, a gente tenta fazer, mas tem pais que precisam entender isso, né? O proprietário do cavalo tem que entender que o cavalo fica bom quando ele está formado no seu todo, né? Então não adianta pegar um cavalo 5 anos, botar na mão de um amador, que ele vai acontecer problemas que o amador não vai conseguir resolver, né? A distância é grande, a distância não chega, o cavalo dá um salto muito grande, a distância já fica diferente, e o amador ele não tem essa condição
de pilotar, de dirigir o cavalo novo dele e aí fazer grandes apresentações do cavalo. Se você quer que um cavalo chegue, eu acho assim hoje, um cavalo BH, quase todos, se for um cavalo bem criado e tal, eles vão chegar a saltar 1,20 m bem. E os bons vão passar para 1,30 m e ser grandes cavalos de 1,40 m. Nem todos os cavalos que você monta consegue chegar lá. Mas a maioria, sendo cavalo com uma base boa, com um trabalho bom, com um trabalho de plano bom, um trabalho de ginástica, a gente não pode forçar um cavalo novo a fazer. Meu cavalo novo é muito bom, então eu já quero pular grande, eu quero botar ele na prova mais forte. Eu acho que existe uma sequência. Eu mesmo, como cavaleiro de concurso completo que eu aprendi, montei muito com o Coronel Pérez Cavalcante, e ele sempre dizia para mim assim, cavalo você tem que montar com o objetivo, e cavalo se monta por ano. Então, assim, você começa janeiro e você vai a dezembro com aquele seu plano que você planejou e executar até o final do ano. Dali para frente, é outra etapa, né? Então, no cavalo novo, eu acho também que é a mesma coisa. Cavalo 4 anos, você tem que ensinar ele a andadura, um começo de um adestramento básico de partida, transições, né? Deixar seu cavalo encostar na mão, ele se aperfeiçoando, se musculando. Hoje temos um adestramento para cavalos novos, né? 4 anos, 5 anos, 6 anos, que eu acho fundamental. Eu acho que o cara seguir aquilo ali, ele vai ter um grande plano, trabalho de plano para o cavalo dele. Né? Porque não é um negócio que é muito forçado. Você vai começar a treinar no adestramento do seu cavalo novo com ciclo, semiciclo, fazendo serpentina, galope falso, até que o cavalo, quando vai chegar nos 6 anos ali, você já vai começar a ensinar para ele um pouco de mudança de pé, que é uma coisa mais diferente. O cavalo, para fazer uma mudança de pé, ele tem que estar bem equilibrado, fazer o galope falso bem pra caramba, né? Ele tem que estar bem equilibrado no galope falso para quando você começar a fazer o trabalho de mudança de pé, o cavalo entender, né? Fazer bastante transição, né? Então, e o cavalo novo ele vai ficar maduro mesmo, quando ele vai fazer cavalos novos 7, 8 anos. Aí o seu cavalo, você conseguiu fazer isso, você passou por esse estágio, seu cavalo tá pronto para começar a pular mini grande prêmio e mais lá na frente o cavalo com 9, 10 anos já está pulando uma série forte. Então eu acho assim, cavalo novo tem que ser a mão de profissional para que ele possa aparecer. Esse cavalo novo na mão de quem não sabe trabalhar, ele vai ser um cavalo de salto normal e não vai aparecer lá para frente. Inclusive a gente tem, né, as provas de adestramento aqui também em Brasília, a prova dos cavalos novos, né? Então nada impede de você entrar nessa escala, né, com 5, 6, 7, 8 e fazer paralelo, né? Faz o cavalos novos do adestramento e faz o salto. Eu acho que só tem a acrescentar, né? É o que você faz muito, né, Almir? Eu gosto sempre, né? Eu gosto de participar das provas de adestramento. Eu tenho a minha filha Renata também, que gosta muito de adestramento, ela vai comigo em todas as provas, né? Ela tem uma égua boa, que é a Rosenfio, uma égua legal, e a égua está bem trabalhada, ela gosta de entrar nas provas de adestramento para poder melhorar. O resultado dela são muito bons, né? Ela hoje tem uma postura boa, o cavalo dela bem encostado na mão, e ela está conseguindo levar o cavalo novo, porque a égua dela é uma égua nova, que saiu agora do 7, partindo para 8 anos esse ano, né? E ela está querendo pular 1,30 e 1,35, fazendo pré-júnior e júnior com a égua. Então, quer dizer, você conseguir fazer um cavalo novo, chegar lá em cima, você tem que requer um trabalho de paciência com o cavalo. Não pode apertar e ter a chance de deixar o cavalo se mostrar. Eu acho que você consegue. Sem dúvida, não. A gente percebe a diferença, né? Eu acompanho, quando eu posso, né, a Renata e tudo, e a gente vê que a condução do salto é outra, né? Você vê ela com propriedade ali, etc., né? Sabendo o que está fazendo, né? Eu acho que a segurança dada do adestramento, ali, do controle, faz uma diferença significativa. Né?
É bom, acho que o cavalo novo... Hum? Ótimo. Mais algum ponto, Almir? Acho que a gente falou. Olha, estamos chegando a 1h30 aqui e o papo É, vai, né? tá, tá bom. Se tiver mais alguma pergunta, se eu puder ajudar, alguém que tiver dificuldade em cavalo, quiser perguntar alguma coisa, estamos Tá. abertos aí. Se alguém que tiver alguma sugestão a fazer para a federação, enfim, tem algum canal? Falar diretamente com você? Como é que Pode, funciona? pode falar abertamente comigo, eu estou aberto aí a qualquer sugestão, em qualquer área lá do esporte, tanto para adestramento, salto, concurso completo, enduro, né? A federação tá aberta ali e eu estou aguardando ali agora, vendo o que a gente vai fazer para poder, quando a gente começar as atividades na federação, a gente poder fazer um planejamento em todas as áreas, né? Tem que chamar toda a diretoria para a gente conversar, para ver cada um com o seu objetivo ali de fazer. Mas a gente tem o site da federação, nós temos Instagram, né? A federação está bem assessorada, né? É só mandar o e-mail para a federação também, né? Manda o e-mail lá para a federação que a gente tenta resolver todos os problemas. Nós estamos aí para isso. Tem uma pergunta aqui, o que vocês estão priorizando no momento? Eu acho que, respondendo por mim, né? Eu acho assim, a gente está priorizando a segurança, primeiro, né? Acima de tudo, né? Tentar manter o ritmo, para que assim que as coisas estiverem ok, né? Legalmente liberadas, dar seguimento, não é isso, Almir? Eu acho que a perspectiva agora é essa, né? Alguns centros já em Brasília estão funcionando, né? E o pessoal está montando todo dia, né? Aqui, eu mesmo no parque, eu estou trabalhando todos os dias os cavalos, né? Trabalhando todo dia, mas muito mais um trabalho com o objetivo do retorno, né? Do que de você preparar um cavalo para competir na semana que vem, né? Isso aí também pegar seu cavalo e melhorar o seu trabalho de plano, melhorar seu trabalho de ginástica do seu cavalo, né? Aproveitar para fazer o cavalo precisa de alguma orientação veterinária, aproveitar para fazer isso, né? Eu acho que o momento agora é esse. E a gente tem que aguardar um pouco aí para poder melhorar. E a Federação de Brasília está aí aberta para todas as ideias. Quem tiver ideia boa, a gente aproveita e executa. Acho que essa aí é o coisa. E eu espero que quando a gente puder retornar, que o nosso Brasília Champions League seja um sucesso outra vez na terceira, quarta e a quinta etapa que pretendemos realizar ainda esse ano, se a gente conseguir. Exatamente, voltar com força total aí, né? E voltar seguro, sem dúvida. Então, eu queria te agradecer, Almir, aí a disponibilidade, acho que foi ótimo, gostei muito, a gente repassou vários pontos aí, deu uma perspectiva para quem está assistindo, né? E sigamos, então, aguardando as próximas notícias. Eu que agradeço a você, a sua ideia aí é muito boa. Já falei aqui, né, essas lives elas só vêm acrescentar nesse momento agora, né, cada um com a sua experiência, cada um com a sua história, e eu acho que isso vem melhorar bastante, né? E eu quero agradecer a todos, né, que participaram, você principalmente, que é a minha diretora de adestramento, que vem fazendo um trabalho maravilhoso no adestramento. Espero que a gente termine a nossa temporada lá com bastante adeptos no adestramento. E agora foi bom porque essa live todo mundo está dizendo que o cara tem que aprender adestramento, né? Então a oportunidade agora do adestramento crescer é essa, né? É porque também tem dois tipos de adestramento. Tem um adestramento que é específico para competidores, cara que quer competir, quer saber, e o adestramento de cavalo, a base do cavalo, de você saber como trabalhar seu cavalo, que é uma das coisas difíceis, que é até um ponto assim que eu digo assim, às vezes nós temos tocado naquele assunto de clínica, o cara fazer uma clínica, trazer e fazer, eu acho que o importante é que um trabalho de clínica, quando vem uma pessoa de fora,
ela vai resolver alguns problemas que você está com dificuldade e vai acabar vencendo aquilo ali, né? Mas para um instrutor, você fazer um planejamento com o seu aluno e você ter um objetivo a fazer e manter o seu cavaleiro com vontade de chegar lá, ter o seu objetivo, é uma coisa que é mais difícil, você conseguir trabalhar seu cavalo todo dia. O que eu vou fazer com o meu cavalo todos os dias, né? Qual que é o meu planejamento? Então, esse que é o recado que eu mais queria dar para todos os cavaleiros e instrutores. Faça um planejamento do seu cavalo, veja onde que você quer chegar e planeje, faça um planejamento. Não dá para montar sem objetivo. Sem objetivo, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso eu ouço bastante, principalmente do Coronel Marcon, falou assim, qual é o seu objetivo hoje? Né? Você nunca montar sem ter um planejamento, né, do que você vai fazer. Tem que ter um objetivo. Né? Independente de você querer participar de uma prova ou não, mas tem que ter aonde eu quero chegar com isso. Acho que é bem por aí, sem dúvida. Claro. Então, muito obrigada a todos. Então, até a próxima. Provavelmente a gente vai ter sexta-feira, a próxima com o Coronel Marcon e com a Petra Garbadi, falando de embocaduras. Vai ser bem bacana. Bacana, uma coisa legal. A gente já vai colocar o horário que vai ter essa live. Tá ótimo. Maravilha. Ok, Rafaela. Muito obrigado aí por tudo. Um abraço grande a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.